Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou professor de matemática e hoje aqui nós viemos para a nossa quarta aula, pessoal. Nossa, tá bacana, né? Já estamos na quarta aula, né? Tá bacana demais. Estou começando a gostar dessa parte, viu? De trabalhar, começar a gravar aula para vocês. Estou gostando bastante. Bom, pessoal, nessa nossa quarta aula, eu dividi ela em três partes. Eu dividi em três partes. Por quê? Porque a primeira parte é conceitual. Eu vou passar o conceito do que é distância entre dois pontos. Vocês vão exercitar esse conceito e vão entender. Depois, na segunda parte, a terceira parte, eu vou me aprofundar mais com vocês isso aí. E aí vocês vão entender outras partes que isso aí calcula também. Tá bom? Tranquilos, né? Eu fico muito feliz que vocês estejam assistindo às aulas, fico muito agradecido, obrigado mesmo. Vamos lá, vamos trabalhar aqui, a hora passa. Vamos lá. Quarta aula. Consideremos dois pontos, A e B. A, x1, y1 e B, x2, y2. E calculamos a distância D entre eles. Então, ele quer saber qual é a distância entre esses pontos, entre o ponto A e o ponto B. De que maneira a gente vai trabalhar isso? De que maneira nós vamos desenvolver isso? É simples, pessoal. Lembra que a gente está começando a entender o que é plano cartesiano? Eu expliquei para vocês lá na aula anterior que plano cartesiano, plano alfa, eixo x e o eixo y, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, volta lá na aula anterior e assiste novamente, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer então dessas coordenadas, vamos traçar duas retas, uma para o eixo x e uma para o eixo y. Vamos dar nome a elas, x e y, tá bom? Agora nós vamos plotar, vamos colocar a coordenada A aqui no eixo. Então, eu faço tracinho, outro, e marco lá A1 para x e A2 para y. E vou dar nomes a elas, né? Dei nomes e agora eu vou dizer aonde é a posição delas. Olha lá, x1 e 0 para y. Lá no eixo y, vou zerar x e vou deixar y1. Até aqui tudo bem. Vamos para B agora. Ó. Vou tracejar, marquei lá B1 e B2. Em B1 eu tenho x2 e 0 de y. Em B1, né? B1 eu tenho 2 e 0 de y. Em B2 eu tenho 0 de x e 2 de y. Tá bom? Bom, aqui é onde começa a ficar legal a brincadeira. Então, eu tenho aqui a coordenada que ele mandou para a gente, ó, A, x1 e y1. Estão vendo? Ó, x aqui e y aqui. X aqui e y aqui. Ó, B, x2 e y2. Estão vendo? Ó? Beleza, até aqui legal, né? E aí, o que ele quer que a gente faça? Ele quer essa distância aqui de A e B, ó, esse trecho aqui, ó, esse pedaço aqui. E aí o que a gente faz? Traça uma linha para marcar para vocês visualizarem. Vocês viram que eu fiz até de outra cor. Ó. Ele quer essa distância aqui. Ó. E essa distância ele vai chamar de D. Tá? Distância D entre os pontos, ó, entre as coordenadas A e B. De que maneira a gente vai fazer isso? Ó? Observa a imagem aqui. Ó. Olha com calma. Sempre que a gente trabalha matemática, a gente tem que olhar as imagens, algo que a gente conhece, algo que é voltado àquilo que a gente aprendeu, o que a gente já viu alguma vez, né? Então, no caso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, tracejei, vai me lembrar o que isso aqui, ó? É uma continuidade aqui, ó, desse ponto até aqui. Isso aqui fica um formato do quê? De um triângulo, né? De um triângulo. Mais precisamente, se eu botar um pontinho aqui, ó, um ângulo de 90 graus, vai virar um triângulo retângulo. É tranquilo, né? E aí eu vou marcar C aqui, ó, para a gente ter três pontos, ó, A, B e C. Então, é um triângulo retângulo. E aí você vai remeter lá ao cérebro, seu cérebro, aquele tempo que você estudava lá no fundamental, depois voltou lá no segundo ano, o professor trabalhou com você isso. O que ele trabalhou com você? Ele trabalhou uma fórmula, a fórmula de Pitágoras. Pitágoras dizia o que para vocês? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Então tá aqui a fórmula, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é um triângulo retângulo, lembrando.
A hipotenusa é a distância, é o D aqui, ó, é de A até B, é a hipotenusa. De A até C é um cateto, de B até C é outro cateto, né? Lembrando fazendo uma remix aí, relembrando o passado, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai associar o que a gente tem aqui com essa fórmula para a gente calcular essa distância. Então, vamos começar a associar. Então, aqui eu tenho a distância de A a B. Ó. De A até B, eu troquei o A aqui e coloquei AB. Eu tenho a distância de A até C. Então, de A até C, eu troquei B por distância de A até C e coloquei aqui. Mais o outro cateto, BC, a distância de B até C, e coloquei aqui. Tudo isso tem que estar elevado ao quadrado, tá? Tranquilo, tranquilo, né? Tranquilo, acho que até aqui não tem problema. Então, vamos lá. O que é a distância de AB? Então, vamos procurar aqui. A distância de AB é o nosso D, não é a distância AB? Então, no lugar do distância de AB, eu troco por D. Tá vendo? Ó? Distância de AB, eu troquei por D. Coloquei lá, ó, a setinha cinza aqui está mostrando. Ó. O que é a distância de AB? É a mesma coisa que D, então no lugar de AB eu coloquei D. Tranquilo, né? Eu acho que até aí tá, vocês visualizaram bacana. Qualquer coisa, deixa as dúvidas aí. Então, o que é a distância de AC? Vamos ver lá, distância de AC, aqui embaixo, ó. Distância de AC é igual à distância de A1, B1, ó. A1, B1, ó. O que é a distância de AC? É a mesma coisa, a distância de A1, B1. Então, essa distância aqui, ó, A1, B1, tá vendo? O que é essa distância? Como eu calculo essa distância? Lembra lá a fórmula, primeira aula que a gente trabalhou? Então, é x2 menos x1, ó, x2 menos x1. Trabalhamos a forma geométrica disso? Então, o que é ele? Pegamos ele, então, lá, ó, distância de A até C. Vamos substituir esse valor x2 e x1 aqui, ó. Pronto, x2 menos x1. Substituímos, não fizemos cálculo nenhum, só substituímos, tá? E o que é a distância de y2 menos y1? O que é essa distância? y2 menos y1 é a mesma coisa de BC. BC, o que é BC? BC está aqui, ó. BC é a mesma coisa da distância de A2 menos B2, ó. A2 menos B2. Então, é y2 menos y1. Tá vendo lá? y2 menos y1, eu substituí. Só isso, pessoal, até agora que eu fiz. Não fiz mais nada, só substituição, tá? Isso aqui não é prova, não cai prova, é só para vocês saberem de onde vem, tá legal? Não se apeguem muito a isso, é só para saber de onde vem. E aí, o que está nos atrapalhando aqui? O que está atrapalhando é esse quadrado aqui, ó, tá vendo a setinha roxa? Esse quadrado está atrapalhando a gente. E de que maneira a gente vai desenvolver isso, então? Bom, para desenvolver isso aqui, porque a gente quer D, né? A gente quer D e não D ao quadrado. O que a gente vai fazer? Potência está no primeiro membro, a gente transfere ela para o segundo membro. E quando ela transfere, inverso da potenciação é a radiciação, ou seja, ele vira uma raiz. Tá aí, então, nossa fórmula da distância. Distância é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1. Pronto, é isso aqui que a gente vai trabalhar, pessoal. A partir de agora, essa é a nossa fórmula da vez. Então, já coloquem aí no caderno, anotem, comece a decorar essa fórmula, porque é para trabalhar ela aí e vocês desenvolverem ela mais para frente. Vamos botar isso aí na aplicação prática? Então, vamos lá para a aplicação prática nisso. Primeiro exemplo. Calcular a distância entre A e B. Tá vendo? Então, a primeira, vamos lá, calcular a distância entre A e B. Tá lá, ó. Tá lá. Distância é a fórmula que a gente quer trabalhar, tá ok? Distância é igual a x2 menos x1 mais y2 menos y1. Essa é a nossa fórmula. E o que a gente vai pegar? Vai pegar essas coordenadas aqui, gente. Essas coordenadas, ó. A e B. E o que a gente vai fazer? Vai dar nome a elas, para a gente saber quem é x2 e quem é x1. Então, o primeiro elemento é x1, o segundo é y1, porque ele está vindo em primeiro, A. B.
O primeiro elemento é x2, o segundo é y2. E agora tá fácil, né? Já sabemos quem é o nome de cada um, só substituir aqui na fórmula. Então, substituindo na fórmula, quem é x2? x2 é 3, colocamos 3 lá. Menos, que é da fórmula. Gente, cuidado, hein? Tem muita gente que na hora de fazer esquece de mandar esse menos aí. O menos já é da fórmula. Quem é x1? x1 é menos 1, então é menos 1. Esse menos próximo de menos aqui, a gente tem que colocar um parênteses para os sinais não brigarem, né? Tá legal? Senão eles brigam. Tudo isso ao quadrado, porque o quadrado é da fórmula, mais, que é da fórmula. Quem é y2? y2 é 2, então no lugar de y2 você coloca 2. Quem é y1? y1 é 4, no lugar de y você coloca 4. Tudo isso ao quadrado. Tranquilo, né? Não fizemos cálculo nenhum até aqui, só substituímos, pessoal. Então, nessa substituição, espero que esteja tranquilo. Agora vamos para os cálculos, né? Sinal próximo de sinal, regra da multiplicação de sinal. Menos com menos, mais. Então, não fiz cálculo nenhum, só substituí o sinal, menos com menos, mais, para facilitar. Então, pessoal, olha lá. Voltando lá, ó, 3 mais 1, quanto é que vai dar? 4. 2 menos 4, quanto vai dar? Vai dar menos 2. Lembrando, regra de sinal, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Subtrai, 4 menos 2, menos 2. Tudo bem? Eleva ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, quanto dá? Não é 4 vezes 2, hein, pessoal? Cuidado, potência não é assim. Potência, o expoente aqui em cima indica quantas vezes a base vai repetir, tá? Então, potência, 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, que dá 16. E 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. Lembrando que todo número negativo elevado a expoente par, o resultado fica positivo. Então, vamos lá, ó. Viu? 16 mais 4. Tranquilo, né? Agora vai fazer essa soma aqui, ó. 16 mais 4, quanto dá? Vai dar raiz de 20. Aqui o negócio fica legal. Aqui o negócio barato fica legal. De que maneira o barato vai ficar legal? Porque vai ter que tirar essa raiz de 20. Vamos para outra página para vocês tirarem a raiz de 20? Então vamos lá. Calculando a raiz quadrada de 20. De que maneira a gente calcula a raiz quadrada, gente? Bom, raiz quadrada de 20, se ela fosse uma raiz exata, eu pensava num número que vezes ele mesmo daria 20. Mas tem que ser ele vezes ele mesmo. Pode ser 5 vezes 4, tá, pessoal? Tem que ser 5 vezes 5, 4 vezes 4, 2 vezes 2, 3 vezes 3, tá? Para dar o valor da raiz aí, seria a raiz de 20. Ou seja, não existe, né? Então, essa é uma raiz que ela é uma raiz inexata. E quando temos raízes inexatas, a gente tira o famoso, pega lá a raiz de 20, tira o famoso MDC, máximo divisor comum. Lembra, pessoal, como é que tira máximo divisor comum? Não? Então vamos para a revisão. Vamos lá, nossa revisão aqui, ó, rápida. Passa uma barrinha, coloca o 20, pega o 20 lá de dentro da raiz e coloca aqui sem a raiz e começa a fatorar. Lembrando, começa a fatorar pelo menor número primo. Lembra dos números primos? Números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Novamente, primo divisível por 1 e por ele mesmo. Então, vamos fazer a divisão então. Vou deixar alguns primos aqui do lado para vocês. Ó. Números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, isso não tem fim. Continua, esse é a base, isso aqui é uma decoreba, tem que decorar isso aqui. Então, qual é o menor número primo? Sempre começa por ele, o menor é 2. Então, 20 dá divisão por 2? Dá. Então, coloca 2 aqui do lado de cá e divide. 20 dividido por 2, quanto dá? 10. Tranquilo, né? Aí você faz o quê? Continua dividindo pelo menor. Você só passa para o próximo quando não der mais para dividir, tá? 10, dá para continuar dividindo por 2? Dá. Dá quanto? Põe o 2 aqui do lado de cá. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 dá divisão por 2 ainda? Lembrando, tem que ser divisão exata, perfeita. 2 não cabe. Passa para o próximo, que é o 3. 5 dá divisão exata e perfeita por 3? Não, não dá. Se não dá,
passa para o próximo, que é 5. 5 dá divisão por 5? Opa, claro, então você coloca 5 aqui. E 5 dividido por 5, quanto vai dar? 1. Pronto, tirou o MDC. O que você faz? Faz uma barrinha aqui para separar e escreve isso de forma de multiplicação. Nesse formato aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 5. Por quê? Porque a gente vai trabalhar isso dentro da raiz, tá ok? Então, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. Volta a ser 20. Então, o MDC, o máximo divisor comum de 20 é 2, 2 e 5. São os maiores números. Voltamos lá naquela raizinha nossa aqui do canto, ó. Pronto. No lugar do 20, a gente coloca lá dentro da raiz 2 vezes 2 vezes 5. E aí o que a gente vai fazer? Vai escrever, vai olhar quem são os elementos que estão repetidos aqui. No nosso caso é 2, ó. 2 e 2, tá vendo? E eu vou fazer o quê? Eu vou juntar eles, eu vou unir eles em forma de potência. Se são 2, eu vou juntar em forma de potência quadrada. Tá lá, ó. 2 ao quadrado vezes 5. Tudo bem? Facinho, facinho, tranquilo até aqui. Agora vem a brincadeira que é legal, ó. Toda vez que eu tenho, vou até escrever aqui do lado, ó, o mesmo valor e aqui vou trabalhar ele para mostrar para vocês. Toda raiz, ela é uma raiz quadrada, ó. Tá vendo aqui o 2, ó? Só que o 2 não aparece, não é obrigado a aparecer. A partir da raiz cúbica, né, raiz quarta, tem que aparecer, mas na raiz quadrada ele não é obrigado. Quando não aparece, você já, opa, é raiz quadrada. E aí toda vez que eu tenho uma raiz quadrada com potências quadradas, por isso que eu escrevo dessa forma, o que acontece? Eu faço o quê? Potências quadradas cancelam raízes quadradas. Gente, isso é um mantra, tá? Anota no teu caderno, é um mantra para não esquecer. Potências quadradas cancelam raízes quadradas. Então, vamos cancelar. A potência quadrada cancelou a raiz quadrada. Mas, gente, cancelou a raiz quadrada desse 2 aqui, tá? Não do 5, só do 2. E potências quadradas que cancelaram raízes quadradas, o que acontece? O elemento sai de dentro da raiz. Ele não fica mais dentro da raiz, tá bom? E aí fica de que maneira a gente vai escrever isso? Dessa maneira, ó. 2, que o 2 saiu de dentro da raiz, mas o 5 permaneceu, então vai ficar 2 raiz de 5. Pronto, achamos a raiz de 20. Raiz de 20 é uma raiz inexata, então ela é 2 raiz de 5. Legal, né? Então, voltando lá no exemplo, quanto é a raiz de 20? A gente coloca lá, a raiz de 20 é, a distância vai ficar 2 raiz de 5. Tá bom, pessoal? Eu coloquei de outra cor aqui para vocês verificarem, olharem que o 5 continua dentro da raiz, tá bom? Tranquilos, pessoal? Espero que tenha sido bem tranquilinho. Essa é a nossa primeira parte de distância entre dois pontos, tá? Vai estar aí para vocês as orientações agora. Nessas orientações aqui para vocês, lembrando, o conteúdo vai estar disponível na descrição aí abaixo, tá? Tudo isso aí que eu expliquei vai estar na descrição, que vocês vão passar aí para o caderno de vocês, vão copiar. Tem os exercícios para vocês fazerem também, resolva todos os exercícios, tenta resolver, tá bom? Depois eu vou postar um vídeo com a correção disso, tá? E aí postando o vídeo com a correção, você vai corrigir isso aí, não precisa me enviar nada, tá? Você não precisa me mandar foto de nada disso. Basta você fazer a correção e verificar aí aonde você errou. Aí se tiver dúvida, alguma dúvida, aí você me manda a dúvida. Ó, professor, não estou conseguindo chegar, me ajuda aí, tá bom? Mas é dúvida, tá? Mas antes, tenta fazer, tenta desenvolver, tá ok? Essa correção vai ficar disponível aí, os exercícios, tudo aí no nosso canal do YouTube. E lembrando a vocês, aqui, né, estamos chegando ao final. Peço o like de vocês aí, deixe o gostei, se inscreve no canal, gente, se inscreve no canal. Quanto mais gente inscrita tiver aí, melhor vai ficar o canal, tá ok? E eu gostaria de, hoje, 100 likes aí nesse vídeo. 100 likes, vamos ver se vocês conseguem me ajudar aí? 100 likes nesse vídeo. Agradeço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau!